Olá, meus alunos TGA do Centro Universitário Assunção Unify, aqui novamente o professor Proeto para mais uma videoaula de Teoria Geral da Administração. Hoje, conforme eu prometi para vocês, nós vamos entrar num assunto muito importante que é motivação humana no ambiente do trabalho. Aí vem a pergunta, né? Quantas vezes você já se sentiu insatisfeito e em quais momentos, em quantos momentos você se sentiu satisfeito no seu ambiente de trabalho? Então a gente vai estudar o ponto de vista de dois autores, dois estudiosos da área, Maslow e Herzberg, e a gente vai descobrir muitas respostas importantes. Então aproveitem. Então essa é a nossa videoaula de 1º-10 de motivação humana no trabalho. Muito bem, mas vamos entender um pouquinho o significado da palavra motivação. Então vamos dividir, este termo, este vocábulo, olha, motivo, ação, motivo para agir. O que me dá motivo para agir, para caminhar, para ir em frente, para buscar metas e objetivos pessoais, profissionais, religiosos, no campo do amor e etc. O que me leva a agir, não é? Então, nós temos aqui duas forças, dois motivos interessantes. Motivos internos, eu mesmo, eu me impulsiono, não é? São necessidades, aptidões, valores e outros. Então, eu quero, eu desejo, eu quero buscar, eu quero alcançar. Então, são motivos internos. E motivos externos, quando os motivos internos não me bastam, não me impulsionam em direção a um objetivo, a uma meta. Então, são estímulos ou incentivos do ambiente que me cerca, ou seja, as pessoas que me são caras, as pessoas que estão próximas de mim, na família, no trabalho, no hall de amizades e etc. Tudo bem? Então, motivação é um motivo para agir, para ir em frente, para alcançar, para buscar. Partindo deste princípio, nós já entramos aqui na pirâmide das necessidades de Maslow. É muito interessante. Maslow ele criou esse desenho, e denominou pirâmide das necessidades humanas, não é? E ele colocou alguns pontos importantes para que a gente possa galgar, subir, crescer, se desenvolver, evoluir. Então, a base da pirâmide dele são as necessidades fisiológicas, não é? Ou seja, comida, água, sexo, sono e repouso. Em contrapartida, nesta base tem horário de trabalho, intervalo de descanso e conforto físico. Então, a satisfação fora do trabalho e a satisfação no trabalho. Olha que ponto de vista interessante que Maslow apresentou. Então, como base, nós temos necessidades fisiológicas. Quando falta comida na minha casa, como que eu fico no campo do trabalho? Quando alguma coisa no trabalho não está me satisfazendo, isso pode me afetar fora do trabalho? Segundo ponto, segundo degrau dessa pirâmide, segundo estágio dessa pirâmide, Maslow denominou de segurança. Então, fora do trabalho ele dizia liberdade, segurança da violência, que nos ronda hoje, ausência de poluição e ausência de guerras. Aqui, satisfação no trabalho, trabalho seguro, remuneração e benefícios, permanência no emprego. Então, se eu não tenho a segurança, estabilidade no emprego, isso afeta o meu motivo para agir em outros campos, fora do trabalho e dentro do trabalho. No terceiro campo, ele denominou de sociais, necessidades sociais. Então, ele dizia, fora do trabalho, família, amigos, grupos sociais, comunidade, a qual a gente pertence. No trabalho, amizade dos colegas, interação com os clientes, com os colegas no ambiente de trabalho, ter um chefe, um gestor amigável, com atos, atitudes amigáveis. No quarto campo, ele chama de estima. Fora do trabalho, aprovação da família, aprovação dos amigos, reconhecimento da comunidade em que eu vivo, no meu ambiente social. E no campo do trabalho, ele também chama de reconhecimento pelo seu trabalho, pelo seu mérito, pelo seu desempenho, pelo seu esforço, responsabilidade atribuída a você, orgulho, reconhecimento e promoções. Então, olha como essas coisas estão interligadas. Então, se eu tenho reconhecimento, sou uma pessoa responsável, as pessoas têm orgulho do meu trabalho e eu também, eu recebo uma promoção no ambiente de trabalho,
eu tenho a aprovação da família, dos amigos, o reconhecimento da comunidade. Então eu termino a faculdade, entrego meu diploma no meu ambiente de trabalho, recebo os reconhecimentos, recebo uma promoção. Então há satisfação e há equilíbrio. E lá em cima, no topo, né, da pirâmide, ele chama de autorrealização. Pensem que aqui o tempo vai passando, a idade vai chegando para nós. E eu chego no campo da autorrealização. O que eu fiz na minha vida? Eu estudei. Quanto tempo eu estudei? O que isso me causou, né, financeiramente, no campo do trabalho, reconhecimento, o que eu conquistei. Então aqui ele diz assim, fora do trabalho, a educação que eu conquistei, meu desenvolvimento em religião, se eu tenho alguma religião, os passatempos, né, o meu lazer e o meu crescimento pessoal, ou seja, a minha evolução pessoal. Eu estou autorrealizado? Tudo que eu conquistei contribuiu para a minha autorrealização? E no trabalho, se eu ainda estou ativo, e muitos ainda estão hoje acima dos 60 anos, estão trabalhando, eu que estou próximo dos 60 anos, estou em plena ativa, não é? Então, trabalho é desafiante para mim ou é monótono? Se é monótono, não é bom, não é? Existe diversidade e autonomia, eu posso buscar satisfação, eu posso ousar, eu posso com o meu conhecimento, com a minha educação, ajudar no desenvolvimento de pessoas e da empresa. Participação nas decisões, me chamam para participar de reuniões importantes e dar meu voto, a minha opinião para importantes decisões da empresa. E o crescimento pessoal que eu tive dentro da empresa. Então vejam bem, a ligação que existe entre esses campos, esses estágios de vida, enquanto o tempo vai passando. Mas percebam que se eu estou aqui me sentindo autorrealizado, eu estou bem formado, eu proporcionei educação para meus filhos que estão casados, estão muito bem de vida, nós seguimos uma religião, nós temos um padrão religioso de fé que nos fortalece, nós temos lazer juntos, ou eu e minha esposa, não é? Há um crescimento pessoal nisso, eu avalio toda a minha vida e de repente eu me sinto bem no emprego, sou afastado, sou demitido, isso vai influenciar a minha satisfação fora do trabalho. Ou se o casal aqui já com 60, 65, 70 anos estão bem, viram toda a construção realizada e um dos dois adoece ou vem a falecer, essa pessoa despenca daqui para cá, porque olha, não vai faltar comida, não vai faltar água, não falo em sexo, não falo em repouso e não falo em sono, mas eu falo na base, eu não tenho mais a minha companheira, ou a minha companheira não me tem mais, um dos dois se foi. Então, a pessoa despenca para cá. Ou se eu estou aqui, olha, não tenho reconhecimento, né, estima, aprovação da família, dos amigos, ou reconhecimento no trabalho, isso pode afetar a base da pirâmide, pode ser que eu não me alimente corretamente, que eu deixe de beber água, que isso mexa com o meu casamento, que eu não durma, não repouse. Então qualquer insatisfação nesses campos pode prejudicar a base. Por quê? A base é o simbolismo das necessidades fisiológicas, a fisiologia de vida, é o meu status pessoal, de saúde. Então ela é a base. Essas duas aqui são exatamente as necessidades primárias, as fisiológicas e as de segurança. As necessidades sociais, estimas de autorrealização são as necessidades secundárias segundo Maslow. Percebe? Mas eu preciso estar bem em todos os campos, eu preciso estar estável, estabilizado, com harmonia na minha vida, porque se algo em alguma dessas situações, desses campos aqui, não estiver harmônico, harmonioso, estável, estabilizado, eu terei um problema aqui na minha base, porque as duas primeiras e principais necessidades são as primárias, as fisiológicas, comida, água, sede, sono, repouso, sexo e segurança, liberdade, segurança, né, contra a violência, etc. Países que vivenciaram guerra, como a Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi só no finalzinho, nós não fomos quase nada afetados, eles tiveram muito problema com isso. As pessoas, a gente vê hoje na televisão, pessoas fazendo êxodo, indo embora, como está acontecendo, por exemplo, na Venezuela.
Quantos venezuelanos vieram para o Brasil, haitianos, porque o país estava em guerra civil, né? Ou um regime que não era um regime democrático, um regime ditatorial, as pessoas não aguentam a pressão e abandonam tudo que tem, a casa, a roupa, sai com a roupa do corpo, pega só o que dá e vai a pé, vai caminhando, cruza fronteiras. Então as pessoas não têm liberdade para agir, como por exemplo a Coreia do Norte, que é um país totalmente fechado, as pessoas não podem sair de lá. E é muito difícil alguém entrar. Então, é muito difícil elas galgarem, subirem para a autorrealização. Percebem isso? Muito bem. Pensando nisso, nós vamos agora conhecer o trabalho de Herzberg, Frederick Herzberg. Ao mesmo tempo que Maslow fez o estudo das pirâmides, escalonou as pirâmides como necessidades, não é? O Herzberg ele fez um estudo chamado estudo dos dois fatores. Então, ele chama de fatores higiênicos, alguns pontos, e fatores motivacionais, outros pontos que nós vamos conhecer agora, e depois eu vou comparar os dois estudos. Muito bem. Como fatores higiênicos, sempre pensando em satisfação no ambiente de trabalho, ele diz o seguinte: condições de trabalho e conforto, eu preciso ter condições para trabalhar no ambiente de trabalho, políticas da organização e administração, quais são as políticas para promoção, para subir de cargo, para gerenciamento, para gestão de pessoas, as relações que eu tenho com o supervisor, ele me ouve, eu posso falar, a competência técnica desse supervisor, ele ajuda no meu desenvolvimento, ele me dá segurança no trabalho, na atividade que eu desenvolvo, o pagamento de salários, eu não posso trabalhar porque eu gosto de trabalhar, eu preciso de receber salários para pagar minhas contas e para viver muito bem. A segurança no cargo, a empresa me proporciona, e as relações com os meus colegas. Vejam que Maslow também abordou isso no trabalho dele, não é? E Herzberg dizia o seguinte, ó, se esses fatores forem precários, vão provocar insatisfação. Por isso são chamados também de fatores insatisfacientes. Olha que interessante. Então, se os fatores higiênicos, não é, que estão relacionados ao meu ambiente de trabalho, à relação que eu tenho, relacionamento com colegas, com meu líder, etc., se eles forem precários, eles não causarem estabilidade e harmonia, causam insatisfação. Então, são fatores insatisfacientes. E ele denominou o segundo fator, o primeiro fator são os fatores higiênicos, o segundo fator ele denominou de fatores motivacionais. Olha que interessante. Então, a delegação de responsabilidade, acreditam em mim, acreditam na minha responsabilidade, na minha formação, então delegam para mim responsabilidade sobre o que eu faço. Eu posso, inclusive, ajudar na tomada de decisões. Liberdade de decidir em como executar meu trabalho. Eu sou formado na área, então eu posso executar o trabalho da melhor forma para a empresa, desde que não haja um padrão a ser seguido. Promoção, eu posso ser promovido pela minha liberdade, pela minha responsabilidade, pelo meu desenvolvimento, pelo meu mérito. O uso pleno das habilidades pessoais, todos nós, enquanto profissionais, em quaisquer áreas, temos nossas habilidades pessoais. É o poder de decidir como fazer, como executar um trabalho. Estabelecimento de objetivos e avaliação relacionadas com esses objetivos. Então, vamos estabelecer objetivos e a forma de alcançar esses objetivos. Então, olha, são fatores que fazem com que eu possa agir. Simplificação do cargo pelo ocupante. Eu, ocupante de um cargo, sou gerente financeiro, sou gerente de marketing, eu sou assistente financeiro, eu posso simplificar o meu cargo para fazer o trabalho de forma mais eficaz. E ampliação ou enriquecimento, né, do cargo, na horizontal ou verticalmente. Então eu posso crescer na empresa ou eu posso mudar de setor, mudar de serviço, mudar de cargo. Então eu posso buscar mais conhecimentos. Da mesma forma, Herzberg diz o seguinte: esses fatores motivacionais, se forem precários, vão provocar ausência de satisfação. Então olha aqui, os higiênicos provocam insatisfação. Tem uma linha tênue que os liga, não é? Aqui é ausência de satisfação, por isso são chamados de fatores satisfacientes. Então, são fatores satisfatórios, eu me mantenho satisfeito, e aqui eu fico insatisfeito se eles forem precários. Percebem isso? Então, esse estudo ele dividiu o campo do trabalho em dois: no campo da responsabilidade, do reconhecimento, né, pela atribuição do cargo, pela formação da pessoa, pelo que ela pode
contribuir, e aqui exatamente, viu, né? A ergonomia do trabalho, as condições do trabalho, o pagamento que eu recebo, a segurança que eu tenho no cargo. Então ele fez uma divisão importante. Ok? Muito bem. Esquecendo um pouquinho esses dois trabalhos, agora nós vamos entender um pouco o que causa satisfação ou insatisfação por meio de um outro pesquisador. É o Harold J. Leavitt, não é? Ele nasceu em 1922 e desencarnou, faleceu em 2007. Ele foi um psicólogo americano de gestão, da área de gestão organizacional, né? Também analisava os estudos de motivação. Ele analisou então padrões de interação e comunicação, ou seja, a interação pessoal das pessoas e seus líderes, não é? E grupos e também interferências na comunicação. Ele examinou as características e personalidade dos líderes, fez um trabalho importante. Esta é a obra dele, não é? Mas vejam só a base do estudo do Leavitt. Ele dizia, quando há um estímulo, uma causa, então lembra que eu falei, eu estou desmotivado, o que causa a desmotivação? Eu estou motivado, o que causa essa motivação? Então, a análise do estímulo, a causa para uma pessoa, para um indivíduo, se satisfaz as suas necessidades, vamos entender a palavra aqui necessidade, como carência. Voltando lá no estudo de Maslow, né? Olha que interessante, se eu voltar aqui no estudo de Maslow, então, aqui ó, na base da pirâmide, as necessidades fisiológicas, se eu tenho carência, se falta comida na minha casa, na minha mesa, para mim, para minha família, isso me causa o quê? Muita insegurança, eu não chego no nível 2. Então, vamos entender as necessidades como carência. Então, baseando-se nisso, ele dizia o seguinte, o indivíduo, se ele tem as suas necessidades, o seu desejo de conquistar, alcançar algo, né, satisfeito, ele tem um comportamento. Se ele tem insatisfeito, gera tensão, desconforto. Então a necessidade, o desejo satisfeito, vai gerar um comportamento de satisfação. Se ele não consegue comer, levar comida, dinheiro para casa para comprar comida, por exemplo, ou se ele não consegue realizar muito bem o trabalho, e ele começa a ter medo de ser demitido, ele começa a sofrer tensão, desconforto, isso gera um outro comportamento de instabilidade, de nervosismo, de medo, até de pânico. Então é isso que ele estudou. Então dependendo do estímulo, então por isso que a liderança é importante aqui, dependendo do estímulo que a pessoa tem no meio de trabalho, ela vai ter a necessidade, o desejo, a carência dela satisfeita ou não. Se satisfeito, não gera tensão, não gera desconforto, e o comportamento é de normalidade, é o dia a dia normal da nossa vida. Mas se nossas necessidades não são satisfeitas, eu tenho um comportamento que me gera tensão, desconforto, eu posso apresentar o que? Atitudes de nervosismo, de impaciência, etc. Então foi um estudo muito interessante do Leavitt. Então, muito bem. Nesse ciclo motivacional do Leavitt, aqui, ó, isso é um ciclo motivacional, ele fala assim, para se conhecer a motivação humana é preciso observar e entender do que ocorre o comportamento das pessoas. Então, em complemento ao estudo do Leavitt, e da Alberto Chiavenato, brasileiro, professor brasileiro aqui, na sua obra Administração de Recursos Humanos, ele complementa os estudos de Leavitt. Então, olha que interessante. Para se conhecer a motivação humana é preciso observar e entender do que ocorre o comportamento das pessoas. Então elas estão no comportamento normal, não há nenhuma causa que cause tensão, nervosismo, medo, chateação. Então é um comportamento normal, tudo bem? Então esse foi exatamente a base do trabalho de Maslow e Herzberg, né? Chiavenato também afirma, uma necessidade pode romper o estado de equilíbrio do organismo, pode causar tensão, insatisfação, desconforto e desequilíbrio. Então eu discuti com o meu chefe, ele me desrespeitou, eu revidei, nós nos desrespeitamos, gerou um conflito na empresa, mas ele tem poder e autoridade de me demitir, de me afastar, eu não tenho esse poder, mesmo que eu possa recorrer, mas parece que eu sou o lado mais fraco, eu me sinto o lado mais fraco da corda, isso vai gerar uma tensão entre nós e no departamento. E agora, comportamentos eficazes permitem a satisfação de uma necessidade. Então, se eu estou tendo um comportamento normal, eu apresento normalidade, felicidade, alegria de estar no meio do trabalho, é porque eu estou em estabilidade, estou tranquilo, estou em equilíbrio.
Pensando nisso, vamos ver então esse ciclo motivacional. Olha que interessante. Haverá equilíbrio interno, eu, enquanto pessoa, internamente estou satisfeito, acumulo satisfações, não é? Quando houver estímulo e incentivo para a satisfação das minhas necessidades. Se as minhas necessidades, que são as minhas carências, eu preciso comer, eu preciso dormir, percebem isso? Eu preciso fazer parte de grupos, preciso ser reconhecido, tudo que nós estudamos aqui nas duas teorias. Se não há a satisfação das minhas necessidades, de alimentação, de fazer parte de grupos, de trabalho, etc., eu posso entrar em comportamento de tensão, ou seja, em estado de tensão. E qual será o meu comportamento? Qual será a minha forma de agir? Se tudo está bem, tenho equilíbrio interno, meus estímulos acontecem, estou incentivado, minhas necessidades estão satisfeitas, minhas carências satisfeitas, eu não tenho tensão, meu comportamento e ação é de satisfação. Então o meu ciclo está completo e normalmente andando, dia a dia. Mas, quando eu estou com um problema de equilíbrio interno, não há estímulo e incentivo bastante para atender minhas necessidades, eu tenho um gerente que é grosso comigo, chama a minha atenção na frente dos outros, a minha empresa atrasa meu pagamento, eu não consigo pagar minhas contas e um problema leva a outro, eu entro em estado de tensão, porque eu encontro barreiras que frustram a minha vida, a minha caminhada pessoal, religiosa, amorosa, profissional, de participação de grupos. E quando eu estou encontrando barreiras, eu tenho outro comportamento que não seja satisfação, eu tenho insatisfação. Então virá outro comportamento derivativo dessas barreiras. Se eu não conseguir me ajustar, não é? Para entrar satisfação, se eu não receber um estímulo externo, por isso que eu falei que a motivação pode ser interna ou externa, não é? Encontrar algo que faça a compensação dessas barreiras, me ajude a transpor esses obstáculos, eu posso entrar num comportamento autodestrutivo, da minha imagem e da imagem das pessoas. Então esse ciclo é um ciclo de frustração, ele pode ser um ciclo que tenha frustração, eu viva por um tempo frustrado, queira sair do emprego, queira mudanças, o que não é ruim, ou pode haver alguma compensação para que eu volte a ter um ciclo normal. Alguém me ajudar, um gerente de RH, um psicólogo organizacional, um assistente social dentro da empresa. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos seres individuais, né, que temos os nossos comportamentos. Muito bem. Agora, como eu prometi para vocês, nós estudamos aqui as necessidades da hierarquia de Maslow, né, as necessidades humanas, pela pirâmide de Maslow, e estudamos os dois fatores de Herzberg, de motivação. Então, quando eu faço, não é, uma comparação, eu vejo que esses fatores primários de Maslow, que necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança, eles se equiparam a fatores higiênicos, mas não só esses dois, olha, os fatores de necessidades sociais, ou seja, os três fases da pirâmide de Maslow se equiparam aos fatores higiênicos exatamente de Herzberg, que é salário na vida pessoal, condições físicas de trabalho, segurança no cargo, política administrativa e empresarial, né? Supervisão técnica, o seu gerente, seu gestor, e as relações interpessoais com colegas, subordinados e o gerente. Então, exatamente, não poderia ser diferente. Estudos feitos por psicólogos, pensadores diferentes, sobre o mesmo assunto. Denominações diferentes, estudos, mas é lógico que eles iam encontrar os mesmos resultados, com denominações diferentes. E no topo da pirâmide aqui, as necessidades do ego, de estima, e as necessidades de autorrealização, eles se equiparam aos fatores motivacionais de Herzberg. Então, olha, Maslow, Herzberg, ou seja, trabalho em si, responsabilidade, progresso, crescimento, realização, reconhecimento, status. Então, não poderia ser diferente. Há uma equiparação. Eles são equiparados, por quê? Porque eles estudam a mesma coisa, a motivação humana no ambiente de trabalho. A pergunta que eu faço é, você está satisfeito com o seu trabalho? Você está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito com a sua vida? Com a sua vida de estudante, amorosa, religiosa? O que falta para você entrar em equilíbrio e ficar satisfeito? Tem algo dentro de você que você pode usar e melhorar esse equilíbrio? Ou alguém de fora precisa ajudá-lo? Então pense nisso
para a gente discutir na nossa próxima aula. Bons estudos, muito obrigado.